Ele nos ama. E eu fiquei lembrando de várias situações na minha vida em que eu pensei, acho que eu nunca mais eu vou subir num púlpito para pregar. Eu acho que nunca mais eu vou... Não, por situações adversas que envolveram a minha vida, por privações, provações, desertos. E mesmo nas escolhas, nas decisões que eu fiz, que me ajudaram a sair dessas situações, hoje eu vejo que não era só eu que estava decidindo. Deus já tinha decidido por mim. A minha vontade, a minha decisão, nada mais era do que corresponder com a vontade de Deus. E Deus, Ele é bom. E é Ele quem cuida de nós. Amém? Aleluia. Sabe, querido, nessa noite eu quero falar com você esta mensagem que tem como tema: quando Deus agita o ninho. Por isso, Deuteronômio 32:11 diz assim: como a águia desperta a sua ninhada e move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Sabe, queridos, pode ser que você seja um bom cristão. Às vezes nós olhamos para nós e nós somos bons cristãos, e alguns até cristãos acima da média. Mas às vezes você pode olhar para você e perceber que, apesar de você ser um bom cristão, em outras áreas da sua vida você não está muito bem. Você ama a Deus, você é fiel a Ele, mas você se vê não muito bem em outras áreas da sua vida, não é verdade? Às vezes, querido, temos certeza da nossa salvação. Sabemos que somos uma nova criatura em Cristo. Sabemos que o Espírito Santo, Ele renovou o nosso espírito. Mas às vezes nós nos sentimos emocionalmente frustrados. Você já se sentiu emocionalmente frustrado? Frustrado nas suas emoções? Às vezes nós nos sentimos deficientes em alguma coisa. E nós olhamos para a nossa vida cristã e nós pensamos: mas Deus, eu sou fiel a Ti, sei que o Senhor me ama, sou uma nova criatura, eu tenho procurado buscar a Tua presença, mas eu vejo ainda deficiências na minha vida. Eu tenho frustrações emocionais na minha vida. Às vezes me sinto limitado. Você já se sentiu assim? Desse jeito. Sabe, querido, muitas dessas fraquezas, desses estados da alma que a gente tem, ou que nós passamos, vão além da nossa vontade, porque ninguém quer ficar mal. Você quer ficar mal? Não. Ninguém quer ficar frustrado. Você quer ficar frustrado? Não. Ninguém quer passar por situações nas quais você se sente limitado, deficiente, não consegue responder com aquelas situações. Sabe, irmãos, muitas dessas fraquezas estão além da nossa vontade. E apesar da gente se esforçar algumas vezes, nós temos dificuldade para superar. Sabe, querido, quando nós olhamos para uma planta, nós sabemos que tudo que uma planta precisa para crescer já está na semente, não é? Toda planta vem de uma semente. Tudo que a planta precisa está na semente. E tudo que essa semente precisa para germinar, para frutificar, para ser verdadeiramente todo o potencial dela, vai depender das situações externas que vêm sobre essa semente. Vai depender da água, vai depender do adubo, vai depender do sol,
da luz que ela recebe. Isto é, elementos externos são importantes para aquela semente se transformar numa planta e atingir todo o seu potencial. E quando falta alguma coisa, geralmente aquela semente ou aquela planta não vai viver nem desfrutar tudo que ela precisaria ser. Irmãos, às vezes isso acontece conosco. Tudo que Deus tem para nós sabemos que está aqui dentro. Você já acordou assim? Eu sei que tudo que Deus tem para mim está aqui dentro. É verdadeiro, está aqui. Mas as situações fora de nós, existem situações externas que nos afetam, impedem que a gente viva todo o potencial que Deus colocou assim. Você já saiu de um culto de domingo se sentindo um leão, uma leoa? Eu já saiu. Mas quando chegou na segunda-feira, na terça ou na quarta, situações alheias à sua vontade, situações externas, deram uma bofetada na gente. A gente, puxa vida, eu estava me sentindo um leão. Nossa, nessa situação eu não passo de um cordeirinho indefeso, de uma ovelhinha medrosa. Sabe, querido, Deus está dizendo ao seu povo aqui no versículo 1 do capítulo 32, olha o que Deus diz: como a águia desperta a sua ninhada e move-se sobre os seus filhos, ela estende as suas asas e toma-os e os leva sobre as suas asas. Deus está dizendo ao seu povo: porque vocês ainda têm deficiência, porque você ainda tem experimentado fracasso, porque ainda há frustração na sua vida, eu vou ter que lidar com vocês como a águia lida com a sua ninhada. Não basta ser águia, tem que passar pelo processo para alcançar o potencial. Irmãos, e nós precisamos entender por que Deus toma essa figura. Você sabe por que Deus está dizendo aqui que a águia, ela desperta a ninhada e ela se move sobre os seus filhos? Esse movimento aqui é um agito. Ela agita o ninho no qual as águiazinhas viveram por 3 meses. Um dia ela chega e ela começa a se movimentar, se agitar sobre o ninho. Deus precisa fazer isso conosco. Nós estamos lá no ninho e Ele tem que vir sobre nós e fazer uma agitação. E há uma razão para Deus fazer isso. Por isso a palavra de hoje é: quando Deus agita o ninho. Aleluia. E Ele agita. E você não entende por que Ele está fazendo aquilo. E você não compreende que o ninho estava tão gostoso, estava tão confortável, e de repente não foi o diabo, não foi aquela pessoa que te agrediu, não foi a igreja, foi o próprio Deus que veio como uma águia sobre o ninho e começou a agitar as coisas. Por que Deus faz isso? A primeira coisa que nós precisamos entender é o que é o ninho de uma águia. Você está acostumado a ver ninho de galinha, não é? Que é o que mais nós convivemos nos sítios e nas chácaras. Ninguém tem um ninho de águia em cima do seu telhado, até porque as águias, elas fazem ninhos nas grandes alturas. O ninho de uma águia, ele é diferente do ninho de qualquer outra ave. Primeira coisa, que a águia, ela vai longe buscar gravetos. Ela não faz ninho com palha, ela busca pedaços de galhos de árvore.
Os galhos de árvores são entrelaçados de um jeito que as pontas ficam para fora, e na parte de dentro, quando os filhotes chocarem os ovos, eles não serão machucados. Uma outra coisa interessante é que o ninho é feito num lugar onde só a águia vai. Nenhum predador chega lá, porque é num penhasco, é nas alturas. Uma outra coisa interessante sobre o ninho das águias é que dentro dele é fofo. A águia sabe trançar o ninho de forma a espetar quem tentar entrar, mas dentro é acolhido, os ovinhos ficam acolhidos e seguros. É algo totalmente diferente. Uma outra coisa interessante é que logo depois que os bebês águias nascem, eles passam um tempo, 3 meses lá, quietinho, quentinho, sendo protegidos. A águia vai buscar o alimento longe e vai trazer esse alimento para suprir as águiazinhas. Elas não precisam se preocupar nem com o predador, nem com a provisão, porque é a águia que vai fazer isso, é a mãe que vai fazer. Mas vai chegar um dia, quando der os 3 meses, que a mãe, ela vai despertar eles. E eles, como todas as vezes, eles vão começar a abrir o biquinho. Quem teve nenê, as mães aqui que tiveram nenê que mamava no peito, sabe que é assim. Eles começam a abrir o biquinho, acha que vai mamar no peito, acha que você vai pôr alguma coisa na boquinha. Mas nesse dia ela não vai trazer nada. Ela vai começar a voar por cima dos filhotes e ela vai despertá-los. Ela vai começar a fazer uma agitação sobre o ninho. Então, sabe o que ela faz? Quando ela começa a fazer agitação, eles começam a ir mais para dentro do ninho, porque é onde está mais confortável. Então ela vai para dentro do ninho e começa a tirar a parte fofa. Aquilo que deixava o ninho mais aconchegante, mais quentinho, ela vai tirando. E agora já não é mais confortável, ela já tirou toda a parte fofa. E agora ela vai começar a empurrar eles para fora do ninho. Ela não vai trazer mais a comida. Ela vai tirar aquilo que mantinha eles sossegados lá dentro. E ela vai começar a empurrar eles para fora do ninho. Até que ela vai fazer isso que Deus fala aqui no texto, no versículo 11. Ela vai pegar um por um, colocar sobre as suas asas. E ela vai dar um voo com eles. E ela vai soltar. Porque chegou a hora deles começarem a voar. Porque, afinal de contas, eles não são galinhas. Eles são águias. Aleluia! Deus usou essa figura para falar conosco. E Ele vai falar com você nessa noite. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que todos nós temos um ninho. Todos nós fomos colocados em um ninho. Todos nós viemos de um ninho. Você pode escolher o emprego onde você vai trabalhar, você pode escolher a profissão que você vai ter, você pode escolher até o marido ou a esposa com quem você vai casar, você pode escolher os amigos que você vai ter, mas você não pode escolher a família que você vai nascer. O seu ninho você não pode escolher. Quando você abriu os seus olhinhos pela primeira vez, o seu ninho estava lá. Você já fazia parte daquilo. Sabe, queridos, se nós entendemos o que é um ninho, agora nós precisamos entender o que é o nosso ninho. O nosso ninho, querido,
É de onde nós viemos. E cada um teve um ninho diferente do outro. O ninho determina quem nós somos frutos do nosso ninho. Tudo que você aprendeu com seu pai, com a sua mãe, toda a influência deles está em você. Tudo está em mim, está em você. O ninho determina quem nós somos. Por isso, querido, que a maneira como nós reagimos às situações, quando ficamos preocupados, nervosos, ansiosos, vem do ninho de onde nós viemos. Por isso que isso dá um show no casamento. Porque um responde às situações de problema de um jeito e outro de outro. E aí não é comum, no meio da discussão do casal, um dizer: mas isso, você tem esse comportamento por causa do seu pai. Lá na sua casa era desse jeito. Na minha casa não era assim. A minha mãe fazia desse jeito. O meu pai tinha essa atitude. Ninhos diferentes. Dá uma confusão. Por isso, quem não casou ainda, antes de você olhar a marca do tênis, a marca do carro, antes de você olhar, dá uma olhada no ninho. Dá uma olhada no ninho, porque o ninho é quem nós somos. O ninho, queridos, determina nossos valores. Se você nasce num ninho onde todo mundo dá valor ao trabalho, você vai dar também. O ninho determina o nosso caráter, a nossa palavra. Se você nasceu no ninho onde as pessoas, onde você aprendeu, é o seguinte: a minha palavra é essa, eu não vou voltar atrás. Você não vai ser pessoa de dois bicos. Você vai ter uma palavra e acabou. Nem que você se lasque, mas você vai com a sua palavra até o fim. Mas se nasceu num lar, num ninho, onde a palavra não tinha valor nenhum, você acaba reproduzindo o que você aprendeu no seu ninho. O ninho determina os nossos valores. Todos nós somos moldados pelo ninho de onde nós viemos. Sabe, querido, sabe qual é o nosso problema? Nós conseguimos camuflar a nossa origem, não é? E a sociedade que está lá fora, ela é mentirosa. A sociedade sem Deus, ela é enganosa. Ela não se firma na verdade. Sabe, irmãos, às vezes as pessoas conseguem camuflar o ninho de onde elas vieram, mas é por um tempo. Por quê? Porque não tem como substituir a influência do ninho de onde nós viemos, a não ser que seja Deus fazendo isso. Portanto, você pode tirar uma pessoa da pobreza, mas você muitas das vezes não consegue tirar a pobreza de dentro da pessoa. Você pode tirar uma pessoa do ambiente leviano, mas você não consegue tirar a leviandade de dentro dela. A educação pode tornar a pessoa muito rebuscada, muito eloquente. Algumas vezes a pessoa pode estar até bem vestida, com muita educação, até com dinheiro, mas quando vem as crises e os problemas, sabe o que elas refletem? O ninho. O ninho de onde elas vieram. Por isso, você vê essa enxurrada de exemplos na internet. Pessoas com tanto estudo, tanto conhecimento, tanto roubo, tanta corrupção, tanta mentira, tanta promiscuidade, porque é só por fora, querido. De onde a pessoa veio, só Jesus pode mudar. Só Ele pode fazer. Sabe, irmãos, o nosso ninho, ele vai determinar a maneira como nós enxergamos as coisas. As pessoas resolvem problemas, elas enfrentam problemas, elas reagem às crises e aos conflitos
conforme ela aprendeu no ninho. Por essa razão, o apóstolo Paulo, em Romanos 12, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que você se apresente inteiramente a Deus como um culto, que o culto não é só adorar, cantar, ouvir uma palavra, é você se apresentar a Deus. E que você permita que Ele transforme a sua mente, porque a influência do ninho está na mentalidade, está aqui. Para que vos renoveis na vossa mente. Porque enquanto não houver uma mudança no ninho, você não desfruta da vontade de Deus, que é perfeita e que é agradável para a sua vida. Querido, de onde você veio? Quais são as influências que estão sobre você? Deus, Ele vai sacudir o nosso ninho, não tenha dúvida, porque Ele se compara a uma águia que vai sobrevoar sobre as águiazinhas, os seus filhotes, e Ele vai agitar o ninho, vai tirar o conforto, vai tirar a proteção, vai colocar elas sobre as suas asas, Ele vai alçar voos maiores e mais altos, e Ele vai soltá-las. Porque Deus agita o nosso ninho. Sabe, irmãos, o ninho precisa ser agitado porque ele ainda reflete o lugar de onde nós viemos. Talvez você esteja nesse momento na vida cristã. Talvez você tenha experimentado de Deus muita provisão, muita ajuda. Talvez você já cresceu na fé, cresceu no conhecimento. Você tem crescido espiritualmente. Talvez, querido, você tenha experimentado posições de conforto na vida cristã. E aí você não entende porque nesse tempo da sua vida, Deus não está correspondendo como fazia antes. Porque nesse momento da sua vida, Deus não está tornando o ninho confortável como Ele fazia antes. Porque nesse momento da sua vida, você está clamando, dizendo para Ele das tempestades, você está apontando os problemas, você está falando para Ele que o mar é revolto, está vindo sobre você, e Ele, como se não fosse fazer nada, Ele simplesmente te coloca nas asas, não para te proteger, mas para te soltar. Talvez seja esse o tempo que você está vivendo. E você tem chorado: Deus, mas em 1900 e bolinha o Senhor foi meu Deus. O Senhor trouxe uma libertação, o Senhor trouxe uma cura, o Senhor abriu uma porta para mim. Nesse momento eu não estou vendo. Por que Deus está fazendo isso? Sabe o que Ele está fazendo? Ele está agitando o seu ninho. Ele está mexendo no seu ninho. E por que Deus faz isso, querido? Porque Deus agita o ninho para remover aquilo que está limitando o seu potencial de águia. Aleluia. Porque você está muito confortável. Você está se protegendo atrás dos gravetos, você está muito confortável no macio, no quentinho do ninho. Mas você é águia. Você não nasceu para ficar escondido. Você não pode ser uma águia velha dentro de um ninho de filhote. Coisa ridícula. Que cena ridícula. É como você imaginar um homem grande, uma mulher grande dentro de um berço. Né? As mulheres pensaram nos maridos. Ai, meu marido é assim, meu Deus, não cresce aquele homem. Parece um bebê, não é verdade? Querido, há um potencial dentro de você. Mas Deus precisa remover algumas coisas que estão aí. O ninho de onde nós viemos foi bênção. Talvez você diga: pastora, mas o ninho que foi o lar onde eu nasci foi uma bênção.
teve limitações, ou meus pais não conheciam a Jesus, mas eu aprendi coisa boa. Aprendi a ter caráter, aprendi a honrar o meu nome, a respeitar as pessoas. O ninho foi bênção. Meus pais me alimentaram, me sustentaram, me protegeram. Mas sabe qual é o problema? É que agora você é uma águia que vai se tornar adulta. E a visão do seu ninho anterior vai atrapalhar o potencial que Deus tem para você. O ninho de onde você veio te deu uma visão de mundo. Há irmãos aqui que cresceram, que a visão abriu depois que começaram a caminhar conosco. Eu não tenho medo nem dúvida em dizer isso, porque eu sei o que eu prego. Eu sei a unção que sai daqui. Eu sei qual é o ensino que sai daqui. Não é verdade ou não? É verdade, queridos, não se estaria em outro lugar, porque eu também não sou boba, não. Não é verdade? A gente vai onde a coisa é boa. Ninguém aqui é bobo. O ninho de onde nós viemos foi uma bênção, mas nos deu uma visão do mundo, mas não a visão de águia que Deus tem para você. O ninho te deu princípios de certo e errado, de bem e do mal. Você aprendeu tudo isso no seu ninho. Ele foi bênção. Mas se você não sair do ninho, essa bênção vai virar maldição na sua vida. Porque você não é mais um bebê águia. Você já está ficando adulto. Está na hora de voar. Não é mais para você se esconder dentro de uma situação confortável. Atrás de gravetos que protegem você do predador. Você vai precisar voar. Deus, quando fala isso, Ele está falando com Israel. Israel ficou mais de 400 anos no Egito. Deus permitiu que o seu povo ficasse no Egito todo esse tempo para que eles multiplicassem em números. Deus os guardou no Egito, eles ficaram de uma forma até confortável lá por mais de 400 anos. Mas era necessário. É isso que Deus está falando aqui em Deuteronômio, eles tinham que sair agora. Só que eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Deus tinha que tirar o ninho de dentro deles, para que eles pudessem experimentar mais de Deus. Durante a caminhada no deserto, querido, eles receberam maná do céu. O Senhor fez verter a água da rocha. O Senhor enviou cordonizes, carnes para alimentar o seu povo. E eles estavam acostumados com uma provisão fácil que vinha de Deus. Ficaram guardados no Egito por muito tempo, tempo suficiente para ter uma visão moldada pelo Egito. A vida cristã, ela é uma educação, você sabia disso? Nada muda em nossa vida cristã, não tem unção que mude a nossa mentalidade. É ensino, é conhecimento da palavra de Deus. Eles ficaram muito tempo no Egito, tempo suficiente para ter a mentalidade e a visão moldada pelo Egito. Sabe, querido, talvez você tenha ficado muito tempo no ninho, que foi bom, foi bênção, mas que está obstruindo a visão do que Deus tem para você, que está obstruindo o potencial de Deus na sua vida. Em Deuteronômio 8, versículo 2, o Senhor diz a Israel: eu vos conduzi pelo caminho do deserto por 40 anos, para te humilhar, para te provar e para que você soubesse o que havia no seu coração. Se há alguém que tem que saber da nossa vida, não é o pastor, não é a pastora, não é o irmão, não é o vizinho, somos nós mesmos. Nós mesmos precisamos saber quem somos. Quais as influências do ninho de onde nós viemos sobre nós?
A coisa mais difícil não é preparar uma mensagem e pregar para o povo. A coisa mais difícil é o povo acreditar que aquela palavra que ele está ouvindo é muito maior do que a influência do ninho dele. Porque quando ele vai para casa, ela vai para casa, ela fica assim: oh, a palavra foi uma bênção, o culto foi uma unção. Nossa, que palavra poderosa. Ah, mas eu aprendi assim com os meus pais, com a minha família. Eu aprendi assim com tal pessoa, eu fui moldada desse jeito, então eu acho que é desse jeito que tem que fazer. E não surte efeito sobre a sua vida. Irmão, Deus precisa agitar o seu ninho. E eu não tenho dúvida que alguns de nós, ou todos nós, temos sido agitados nesses tempos pelo Senhor. E nós temos chegado para ele dizendo: Senhor, faz alguma coisa para que tenha o nome, porque a gente acha assim, que nós vamos manchar o nome de Deus. Nunca que a gente vai manchar o nome de Deus. O nome de Deus é eterno, querido, é antes de mim e de você. Então a gente não vai manchar nada. Nós manchamos a nós mesmos, a nossa reputação e a nossa fé e o nosso testemunho. O nome de Deus é intacto. Mas muitas das vezes chegamos diante do Senhor, quase que encurralando ele na parede. Deus, o Senhor agiu na minha vida há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, no mês passado, o Senhor abriu as portas e agora, Deus, olha o que está acontecendo. E Deus está olhando para dizer: sabe o que eu vou fazer com você? Eu vou tirar o que está afofando o seu ninho. Eu vou pegar você, vou colocar você nas minhas asas e eu vou levar você para bem alto e eu vou te soltar. Porque eu preciso tirar essa influência de ninho da sua vida. É isso que Deus queria fazer com Israel. É isso que Deus quer fazer comigo e com você, querido. Ele não vai nos matar. Ele é um pai responsável. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo, mas o porquê ele está fazendo é que nós temos que entender. É que ele quer remover as influências do ninho de onde nós viemos, para que a nossa visão, a nossa mentalidade possa mudar e nós enxerguemos quem nós somos nele. Nele nós somos águia, e ele é o nosso Deus, e ele pode nos levar às alturas, passando por cima dos problemas, das tempestades, das dificuldades. Ele é o nosso protetor, nenhum mal chegará a nós, porque é ele quem nos guarda. Amém. Mas nós só vamos experimentar isso quando o ninho é tirado de nós. Sabe, querido, você é uma águia e Deus precisa remover o ninho de dentro da sua vida. Apocalipse 21:5 diz: eis que faço nova todas as coisas. Todas as coisas, e essas palavras e verdadeiras. Filipenses 3 diz: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Paulo escrevendo aos irmãos da igreja de Filipos: mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquece o ninho, querido, sai do ninho. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Aleluia. O Senhor fala ao seu povo através do profeta Isaías dizendo: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem até no deserto. Eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Aleluia. Nós não experimentamos mais de Deus apenas num culto cheio de unção, querido. Nós experimentamos mais de Deus quando nós o conhecemos na intimidade e confiamos nele. Nós estamos aqui no culto, mas nós nos conhecemos e nos relacionamos no nível ainda da superficialidade.
Mas quando nós nos relacionamos profundamente com uma pessoa, nós a conhecemos verdadeiramente como ela é. Ao ponto de, se alguém disser assim para você, tal pessoa fez isso, você fala assim, não é. Eu conheço essa pessoa. Eu não conheço só daqui da igreja. Eu sei quem é, eu conheço essa pessoa. Imagina. Deus quer mexer no seu ninho. Ele tem mexido e você não está entendendo. Alguns aqui têm perguntado a Deus, por quê? Por que Deus? Por que, Senhor, não é como antes? Por que, Senhor, está difícil? Por que, Senhor, parece que eu estou num caminho tão estreito que não vai dar para passar. Não é que não vai dar para passar, querido, não vai ter caminho, porque águia não anda no chão, ela voa. Aleluia! Está apertada porque você está querendo ser galinha. Ainda bem que Felipe não está aqui. Está apertado porque ao invés de voar, você quer ser galinha. Você quer andar em caminho. Águia não anda em caminho, águia voa. Aleluia, sim, Pai. Mas para que isso aconteça, você precisa confiar no que Deus está fazendo. E eu vou falar uma coisa para você. Os filhotes de águia, eles têm medo de cair. Eles não sabem ainda voar. E quando a mãe águia começa a colocar eles para fora do ninho, eles ficam apavorados. Muito mais subir nas asas dela. Eles não fazem isso de bom grado. É assim que a gente faz com Deus. Ai, pastor, estou nas asas do céu. Tá nada, você está porque ele pegou com o bico de água e jogou você atrás, você não vai. Tá nada, querido. Ele é que cria situações que você é obrigado. Ou você confia nele ou você cai do penhasco. Não é verdade? Não tem glória para a gente nisso aqui. Não tem glória para os filhotes. Eles não querem voar, querido. Eles querem ficar lá dentro, igual nós. Nós queremos um relacionamento com Deus, que Ele vai lá, traz a provisão para nós, que Ele vai, combate o inimigo no nosso lugar, que Ele nos protege. É isso que a gente quer. Mas se você quer cantar como uma águia, esse louvor que nós cantamos, e esse louvor é baseado na palavra de Deus, ainda que o trovão e o mar se levantem, ainda que as tempestades se levantem, eu voarei, por sei que és Deus. Aleluia! Glória a Deus. Está apertado o caminho? Se eu fosse você, eu subia nas asas da águia, porque ela sabe exatamente o que ela está fazendo. Está apertado o caminho, mas ele vai jogar de cima do penhasco o fofo do ninho. Ele vai jogar o ninho e você vai ficar lá em cima. E os ventos vão vir, a tempestade vai vir, os ventos serão fortes. E você vai olhar para a águia e vai dizer, eu não tenho outra opção, é melhor subir nas asas dela. Porque se até hoje a minha mãe águia me sustentou, ela sabe o que está fazendo. Deus está convidando você a confiar nele, a sair desse nível de relacionamento tão superficial, a sair do chão, mas a voar nas asas do Senhor. Amém, glória a Deus, por esses dias, tem agitado o seu ninho. Aleluia. E você está vendo o penhasco. E você está vendo a tempestade. Deus, agora vou me esborrachar. Não vai. Não vai. Ele vai te levar para um nível maior. E sabe qual é o nível? É você voar com as suas próprias asas. É possível, pastora? É. Porque Isaías, o profeta Isaías diz que ele nos dá asas para voar. Asas como de águia. Aleluia. Porque Deus está agitando o seu ninho. Porque Ele agita o seu ninho. Porque você é uma águia. E há um potencial tremendo
dentro de você, disponível para você, mas você só vai experimentar se confiar nele e subir às Aleluia. alturas. Glória Vamos a ficar Deus. de pé?